Fala meu amigo, como é que você está? Eu sou o Ed, estou aqui hoje para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como que você vai calcular o valor da sua aposentadoria por idade. Se você tem curiosidade de saber como que é feito o cálculo dessa aposentadoria, vem comigo e assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu vou te mostrar definitivamente como que o INSS apura os valores desse tipo de aposentadoria. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e ativar o sininho de notificações, porque todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seu grupo de amigos, para que mais pessoas fiquem sabendo desse assunto. Pessoal, antes de mostrar como é feito esse cálculo, eu quero passar com vocês quem tem direito à aposentadoria por idade, sendo que nesse caso nós vamos ter três regras. A primeira regra é destinada às pessoas que começaram a trabalhar antes da vigência da reforma da Previdência, ou seja, se você começou a trabalhar antes de 13 de novembro de 2019, para ter direito à aposentadoria por idade, você precisa ter, no caso de homens, 65 anos de idade e no caso de mulheres é preciso ter 60 anos de idade, sendo que em ambos os casos é necessário também comprovar 180 meses de carência. E nesse ponto eu quero fazer uma observação com vocês. Essa regra só vale se você completar esses requisitos até o dia 12 de novembro de 2019, que é o dia anterior à data de início da reforma da Previdência. Então, até a reforma, 65 anos completos para homens e 60 anos para mulheres, sendo que para ambos será necessário comprovar 180 meses de carência. E como que fica o cálculo para quem se enquadrar nessa situação? Esse é exatamente o ponto que eu quero mostrar para vocês. Para quem se enquadrar nessa regra, a aposentadoria é apurada em 70% da média dos seus 80% maiores salários de contribuição, mais 1% para cada ano completo de trabalho. Mas como assim 70% da média dos seus 80%? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos dar um exemplo de um homem que completou 65 anos em janeiro de 2019 e que nesse dia em que ele completou 65 anos, ele já contava com 17 anos de trabalho, certo? E no caso desse homem, nós vamos considerar que a média dos 80% maiores salários de contribuição dele foi de R$ 1.800. No caso, 70% é o mínimo, sendo que nós vamos somar 1% para cada ano completo de trabalho. Como ele tem 17 anos completos, vai dar um total de 17%. Então, 70% mais 17% vai corresponder a 87%. Agora é simples, basta a gente multiplicar esses 87% pela média que a gente está considerando que é 1.800. 87% vezes 1.800 vai dar um total de R$ 1.566. Então, o valor da aposentadoria por idade desse homem vai corresponder a R$ 1.566. Pessoal, lembrando que essa regra de 70% mais 1% por ano completo de trabalho se aplica tanto para homens quanto para mulheres, certo? Então, se você preencheu os requisitos antes da reforma da Previdência, ou seja, até 12 de novembro de 2019, essa é a regra que deve ser aplicada para você. Agora, nós vamos ter também a segunda regra, que é para aquelas pessoas que começaram a trabalhar antes da reforma, mas até 12 de novembro de 2019 não tinham completado os requisitos dessa aposentadoria. Nesse caso, você vai se enquadrar na regra de transição, que é a seguinte: no caso de homens, é preciso ter 65 anos de idade completos, e para mulheres é preciso ter 61 anos e 6 meses de idade em 2022, além de 15 anos de contribuição para ambos os casos. Aqui eu quero fazer uma observação em relação à idade das mulheres, porque a reforma criou uma regra em relação à idade da mulher que vai aumentando 6 meses a partir de cada ano. Olhando essa tabelinha aqui, você vai entender. Vocês estão vendo que em 2019 a idade mínima da mulher para se aposentar era 60 anos, sendo que vai subindo 6 meses a cada ano até completar 62 anos em 2023? Isso quer dizer que, por exemplo, em 2021, a mulher para se aposentar por idade, além de ter os 15 anos de contribuição, precisaria ter 61 anos. E como que é o cálculo da aposentadoria para quem se enquadra nessa regra? Nesse caso, o cálculo é diferente da regra anterior, porque o valor vai corresponder a 60% da média de todos os salários de contribuição, mais 2% ao ano que ultrapassar 20 anos, no caso de homens, e 15 anos no caso de mulheres. Nesse exemplo aqui, vocês vão entender como fica o cálculo na regra de transição. Vamos supor que uma mulher completou 61 anos em 2021 e que ela tem 18 anos de tempo de contribuição. Nós vamos considerar também que a média de todos os salários de contribuição foi R$ 1.800, ou seja, o mesmo
mesmo valor do exemplo que a gente deu anteriormente. Agora, qual percentual será aplicado à média? 60% mais 2% ao ano do que ultrapassar 15 anos. No caso dela, como ela tem 18 anos de tempo de contribuição, ou seja, 3 anos a mais do que o mínimo que é de 15 anos, e que a cada ano soma-se o percentual de 2%, então nós vamos ter um acréscimo de 6%. 60% mais 6%, 66%. Agora é simples, basta multiplicar a média de R$ 1.800 pelos 66% que nós achamos, que vai dar um total de R$ 1.188. Esse vai ser o valor da aposentadoria dessa mulher. Então, para quem se enquadrar nas regras de transição, o valor será de 60% da média de todos os salários de contribuição, mais 2% por ano que ultrapassar 20 anos no caso de homens e 15 anos no caso de mulheres. Lembrando que essa regra de transição se aplica às pessoas que começaram a trabalhar antes da reforma, mas que não cumpriram os requisitos para se aposentar até 12 de novembro de 2019, que é o que a gente chama que vai se enquadrar nas regras de transição. E por último, nós vamos ter a terceira regra, que é destinada para as pessoas que começaram a contribuir depois do início da reforma da Previdência, ou seja, a partir de 3 de novembro de 2019. Nesse caso, os requisitos para aposentadoria por idade vão ser 65 anos para homens e 20 anos de contribuição, sendo que para mulheres vão ser 62 anos e 15 anos de contribuição. O valor da aposentadoria será igual ao da regra de transição, que foi a segunda regra que eu passei para vocês, ou seja, 60% da média de todos os seus salários de contribuição, mais 2% ao ano que ultrapassar 20 anos no caso de homens e 15 anos no caso de mulheres. Então, nós vamos ter basicamente o cálculo da regra para quem completou os requisitos antes da reforma, que é de 70% da média dos seus 80% maiores salários de contribuição, mais 1% ao ano completo de trabalho. E também vamos ter aquele cálculo no caso da regra de transição e definitiva, que vai ser 60% da média de todos os salários, mais 2% ao ano, acima do tempo mínimo de contribuição. Certo, pessoal? Então fica aí as regras vigentes em 2022 para cálculo da aposentadoria por idade urbana. Espero que vocês tenham entendido e gostado do conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.